Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar de um assunto que faz parte da aula Ciclos de Potência, a segunda aula, ou segunda parte dessa aula. E aproveitando o frete aqui, eu vou resolver um exercício. Na verdade, eu vou montar esse exercício com vocês, que envolve não só o CO2, mas a ideia de ciclos combinados. E aí eu mostro o CO2. Como talvez sobre tempo, eu posso fazer o tutorial de montagem da planilha. Então vamos lá. O que eu vou falar é um ciclo combinado, que é um Brayton de nitrogênio e gerando ou acionando um Brayton de CO2. Então o calor rejeitado pelo primeiro ciclo serve de calor motriz para o segundo ciclo, isso tudo num esforço de ganhar eficiência. Agora, falando assim é meio óbvio. O importante é entender um pouco como é que as coisas funcionam. E principalmente do ponto de vista do projeto. Esse trechinho da aula de hoje, que como eu disse é o trechinho da aula daquela semana que eu perdi, que eu estou repondo, ele é importante para a parte de projeto mesmo, de sistemas. Então vamos lá, vamos entender. Acho que são 4 ou 5 slides aqui que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na ideia que está por trás. Então vamos lá. É um Brayton com regeneração de calor. Vamos entender aqui o ciclo. Eu tenho a caldeira gerando um calor residual, né? Um calor motriz, digamos, para o fluido de trabalho aqui que coresce daqui esse alaranjado aqui, né? Esse circuito alaranjado, que funciona com nitrogênio. Então, vamos começar do ponto de mínima energia. Eu sempre, por padrão, coloco o rótulo 1. Aqui é a menor pressão, menor temperatura. É que aqui o circuito está vindo assim, ó. Tá? Então, aqui está na aspiração do compressor, o compressor comprime. Então, aqui você tem a descarga do compressor. Do jeito que está desenhado aqui, ele tem regeneração interna. Então, ele vai pegar o calor da descarga da turbina para ser pré-aquecido. Então, de 2 para 2 linha, pré-aquece num trocador regenerativo. Já coloquei uma observação aqui com relação à área infinita. Então, pré-aquece e aí entra na caldeira e recebe o calor do combustível. Então, o ponto 3 é o ponto de máxima energia. Normalmente, o que a gente especifica é o ponto de mínimo, o ponto que eu digo estado, e o ponto de máximo. Então, com esses dois e o tipo de ciclo que você já tem ele praticamente definido. A outra variável de projeto que sobraria seria a área de transferência de calor, mas aqui eu já estou fazendo uma análise, fazendo esse par tender a infinito, como eu já mostrei a simulação para vocês. Então, máximo energético, alta pressão, a pressão foi dada pelo compressor, a temperatura máxima T3 aqui foi dada pela caldeira mais o pré-aquecimento, expande na turbina. Então, gera potência. Expandiu na turbina, ele tem um calor residual, que é justamente o calor que vai servir para pré-aquecer o fluido de trabalho aqui no trocador regenerativo. Então esfria para 4 linhas e aí termina o resfriamento aqui na torre de resfriamento. O ciclo, vocês imaginam que vocês já estão vendo. Então, aspiração do compressor, o modelo, que a gente chama de ciclo de Brayton ideal, ou teórico, ou default, ele já tem as transformações pré-definidas, que não são exatamente as reais, mas muito aproximadamente. Então, a compressão no compressor isentrópica, na prática você pode dizer, é uma politrópica, de coeficiente próximo ao K. Eu lembro quando o coeficiente é o CP sobre CV, que é igual a K, é uma isentrópica. Então, comprime isentropicamente, aquece isobaricamente, então pré-aquece de 2 para 2 linha, depois aquece de 2 linha para 3. Aqui é o calor do combustível. Expande isentropicamente na turbina, aqui em 4, entra no trocador regenerativo e cede calor para pré-aquecer. O resfriamento aqui 4 linha, esse calor serve para o aquecimento 2 linha.
E aqui, bom, é só para terminar, né? Então, na torre de resfriamento é o 4 linha 1, aqui seria o calor rejeitado para o ambiente. Agora, tem uma observação importante aqui, que é o seguinte, lembra, eu mencionei para vocês que nos livros, normalmente, tem essa hipótese aqui de que essas temperaturas aqui são iguais. Então, então essa daqui seria essas duas temperaturas, T2 igual a T4 linha e T2 linha igual a T4. Eu mostrei para vocês que isso não é verdade, não pode ser verdade, porque as capacidades térmicas são diferentes. Aqui está a alta pressão e aqui está a baixa pressão. E mostrei para vocês que quando a área vai a infinito, é o fluido de menor capacidade térmica que iguala a sua temperatura. Tudo isso eu estou relembrando coisas que eu falei em aula. Então, pergunta para vocês, vamos ver se vocês estão em cima do caminhão. Qual deles tem a vazão mássica? Vou começar aqui em cima. A capacidade térmica é a vazão mássica vezes o CP médio, digamos. A vazão mássica é a mesma, porque é o mesmo fluido que está circulando no circuito. Então, a questão é, quem tem o maior CP? Então, pergunta aqui embaixo, vou pôr aqui embaixo. O CP na transformação 4 linha é o que em relação ao CP na transformação 2 linha? Maior, menor ou igual? Oi? Então, pensa assim, qual dos dois está a pressão maior? Vamos supor que aqui está a 100 bar e aqui está 100 bar, né? E essa daqui é alguma coisa como 80 não, 10 bar, já que eu escrevi o número 1 aqui, 10 bar. Então, maior pressão, maior densidade, mais compacto. Então, tem como se tivesse mais capacidade térmica. Então, normalmente, o CP4, 4 linha, é menor do que o 2 linha, porque a pressão ali é menor, portanto, o gás é menos denso. Parênteses, exatamente essa regrinha geral que o CO2 viola, eu vou mostrar para vocês. Correto? O CO2 tem um comportamento assim bastante curioso. Então, se é o... Vou até apagar aqui para despoluir um pouquinho. Então, se é o 4 linha que tem menor capacidade térmica, quando a área vai a infinito, é o T4 que se aproxima do T2. E não o T2 linha que se aproxima do T4. Então, sabendo isso a priori, você consegue montar esse diagrama aqui, ó, né? Que o T2 é igual a T4 linha, ou melhor, tem que falar até no sentido oposto, o T4 linha é igual a T2 e o 2 linha é menor que o T4. Com isso, se você montar isso, você não precisa resolver as equações do trocador de calor, correto? E eu vou fazer isso com vocês hoje. Aliás, eu vou fazer de 3 maneiras diferentes. Bom, primeiro assim, né? Sem o ciclo aqui embaixo, que vai ter o outro ciclo aqui embaixo. Depois, da maneira como é preconizada nos livros, eu vou mostrar onde é que surge o problema e depois eu faço, né, o ciclo completo. É essa planilha que eu montei aqui para vocês. Tá. Bom, eu já trouxe ela pronta porque a ideia é montar. E se eu me embananar, às vezes eu me perco em alguma coisa, eu mostro para vocês. Bom, compreendido isso, tá? Então, como seria um ciclo combinado? A ideia do ciclo combinado é, eu não vou jogar esse calor fora, por quê? Porque normalmente, uma das características do ciclo de Brayton é justamente terminar com a temperatura alta, por causa dessas inclinações aqui das isobáricas. Então, você pode usar, por exemplo, né, no lugar ali, devo até voltar, tá vendo? No lugar da torre de resfriamento, do ciclo único, não combinado, ele passa a ser uma caldeira regenerativa e o calor vem para um ciclo secundário aqui. Eu escolhi CO2 só para poder cair no problema do CO2 lá, que aliás nem sempre, né, acontece. Então, como é que funciona?
o de cima fica igualzinho, apenas o trechinho ali que seria da torre de resfriamento passa a ser uma caldeira regenerativa. Então, esse resfriamento aqui é responsável pelo aquecimento. É como se fosse o calor da caldeira, como se fosse uma outra caldeira, tanto que a gente chama de caldeira mesmo. E aqui embaixo eu coloquei um ciclo de Brayton também. E cuidado, porque o CO2 ele pode ser executado vamos dizer assim, no modo Rankine ou no modo Brayton. Qual é a diferença dos dois? No Rankine você tem, lembra, a parte de baixo do Rankine tem mudança de fase. Então a parte de baixo, o piso do ciclo de Rankine é igual ao ciclo de Carnot, né? Também falei isso na aula do ciclo de Rankine. O ideal seria o ciclo de Carnot, só que as pressões seriam muito altas, no caso da mudança de fase, então a gente faz o de Rankine, quer dizer, limita pela pressão. Então ficou simples aqui, né? Tá vendo? E tem uma observação aqui da geração de entropia. Então vou fazê-la agora. No caso aqui do primário, por que eu coloquei que a geração de entropia aqui no regenerador foi minimizada? Porque a gente fez a área tender a infinito, e aí esses deltas aqui, esse aqui tende a zero, esse delta T aqui, e esse delta aqui vai ser alguma coisa na prática de 4 a 5 graus. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então você consegue minimizar bastante. Esse daqui é um pouco mais difícil de minimizar, porque depende de como você encaixa os ciclos, né? Principalmente se forem 2 ciclos de Brayton. Porque como você comprime um gás, quando você comprime um gás, você aquece. Então essa temperatura sobe. Tá? Eu vou mostrar para vocês a dificuldade que isso gera. Então, normalmente é difícil de minimizar essa entropia, a menos que você projete, por exemplo, aqui o compressor ou o que for, para conseguir igualar uma dessas temperaturas aqui. Faz a área tender a infinito, obviamente, né? E aí você dimensiona o seu ciclo. Quando eu falo dimensionar, é só escolher os parâmetros de funcionamento, por exemplo, para que essa 4 linhas seja igual a 3 aqui. Mas aí essa daqui acaba aumentando também. Fala. Por que 2 linhas? Porque a gente não tem regenerador de calor. Vai ter. Vai ter. Né? Por isso que eu pus ele aqui. Na verdade, então é isso. Porque uma ideia para tirar mais eficiência do processo ainda é justamente pôr o regenerador. Faltou um clique aqui. Então, fazendo a área tender a infinito, eu consigo igualar 2 linhas, quase igualar 2 linhas 4 e 2 e 4 linhas. Na verdade, aqui eu consigo igualar e aqui, como eu disse, é alguns poucos graus. Aqui não, aqui a diferença... Normalmente, por projeto, você zera uma, mas aí a outra aumenta. Então, meio que, sabe, cobre o pé, descobre a cabeça, cobre a cabeça, descobre o pé, alguma coisa assim, cobertor curto. Tá? Então essa é a ideia da montagem. Compreender isso é muito importante. E, como eu disse, principalmente para o projeto. E aí vocês acho que já conseguem visualizar a possibilidade, em termos de projeto, de otimização disso daqui, sempre para ganhar eficiência. Então eu tenho não só, digamos, uma otimização técnico-econômica, né? Minimizar o CAPEX aqui, por exemplo, minimizar o OPEX, seria o consumo de combustível aqui, essa setinha. Aí, obviamente, são as áreas máximas, etc. Mas também maximizar a eficiência do processo. Então, como é que eu seto T3 e T2, por exemplo, em relação ao primeiro aqui? Então, tudo isso é variável de projeto, você pode fazer de milhares de maneiras diferentes, mas uma delas é ótima em algum sentido. Deixa eu ver aqui que eu tenho. Então, como eu estava dizendo, né, é possível fazer os ΔTs tenderem a zero para justamente minimizar essas entropias aqui, essas gerações de entropia. Geração de entropia, não é entropia. Tá? E tem alguns parâmetros de projeto, algumas necessidades de projeto. Por exemplo, esse T4 aqui, obviamente, tem que ser maior que o T2 linha, porque esse meu desenho ele é totalmente fora de escala. Então, em algumas circunstâncias, pode simplesmente não dar certo isso. Quer dizer, se o T4 aqui, ele
sai muito próximo ao T2' ou ao T2 mesmo, aliás, é o exemplo que eu vou mostrar, então não dá certo. Ou, quando é o caso, você troca de ciclo, você põe um Rankine aqui embaixo, porque aí a troca de calor na parte de baixa pressão, isso aqui fica horizontal, fica isotérmico, lembra? O Rankine na parte de baixo é mudança de fase, então não muda. Então você, digamos, amarra esse ponto 4 aqui na temperatura mínima, e aí, né, você vai fazer essa daqui, tudo bem, você consegue fazer. São várias opções, vamos analisar uma delas, essa do Rankine aqui, e aí sim, com a figura em escala. Então agora eu estou só mostrando para vocês um ciclo. Eu peguei exemplos aqui, né? Por exemplo, peguei aqui, acho que é 150 graus e 20 graus. 10, 20, 30, 20 graus. Então, peguei entre 20 e 150, que seria o secundário. Vendo, eu cortei ali a caldeira regenerativa. E vamos supor que no projeto eu escolhi 200 bar. Eu sei que quanto maior a pressão máxima, mais eficiente é o processo. Eu peguei, por exemplo, entre 260 para cair ali na faixa de mudança de fase. Aí sim, esse aqui seria um Rankine transcrítico, porque 200 bar é acima da isobárica crítica, alguma coisa como 74 bar, se eu não me engano. Então, nesse caso aqui, agora sim, pegando em escala a figura, por isso que é importante o gráfico, para a gente entender um pouquinho como é que as coisas se encaixam ou não. Aqui, nesse caso, tem algumas contas aqui só para explicar para vocês. O que seria o Carnot ideal, está calculada a eficiência aqui, 30,72. Um Carnot seria o quê? Um retângulo. Então, segue aqui na horizontal, na linha pontilhada, tá? Aí sobe até a temperatura máxima, aí vem na horizontal e desce aqui, um retângulo perfeito. Seria o Carnot, seria esse o rendimento que a gente calcula só em função das temperaturas. No caso desse ciclo aqui, olha, sem regeneração de calor, eu tenho uma eficiência de 17%, que é bastante baixo, um pouco menos da metade, um pouco mais da metade. Mas uma observação importante aqui, né? Apesar de ser constante essa temperatura, o que é muito favorável, acontece que essa T4 aqui está muito próximo da T2, então sobra só essa pequena área aqui para fazer regeneração. Então, nesse conjunto de parâmetros de projeto, 200 bar, 60 bar, pressão mínima 60, pressão máxima 200, acaba que você vai gerar muito custo de equipamento, o trocador regenerativo aqui, para pouco ganho. Então, normalmente, não é isso que a gente faz. O que a gente faz é reduzir essa pressão aqui, ó. Então, se eu reduzir essa pressão, e lembra, tudo isso que eu estou fazendo está em escala, portanto, é como se eu estivesse fazendo o cálculo, só que de forma gráfica. Vou reduzir essa pressão aqui para 100 bar. Olha a diferença que deu. Tá vendo? Essa parte de baixo aqui não muda nada, quer dizer, a pressão não muda, continua sendo 60 bar, mas eu diminui para 100. Então, agora, dá uma diferença brutal, né? Toda essa área aqui eu tenho para fazer regeneração de calor. Tá? Então, essas coisas é que eu quero calcular com vocês para mostrar na planilha. E do jeito que está mostrado aqui, deixa eu ver. Isso, do jeito que está mostrado aqui, é aquela solução aproximada, que é o que é indicado nos livros de graduação, que é igualar as duas temperaturas, mas eu já mostrei que não é assim que funciona, isso não é possível. No caso, então, isso é CO2, eu não escrevi aqui, está escrito aqui é CO2, mas no caso do CO2 tem uma dificuldade. Quando você faz isso de verdade no CO2, quer dizer, tanto de verdade no cálculo, usando variáveis corretas, ou mesmo na prática, quando você faz a área do trocador regenerativo tender a infinito, nenhuma das temperaturas se iguala. Nem essa, nem essa. Isso no Rankine transcrítico. Tá? No Rankine transcrítico. Quando é Brighton, você está trabalhando longe da região de mudança de fase, então não tem problema. Porque eu comecei essa aula não é uma aula formal, eu comecei falando de 2 ciclos de Brighton, que é o que eu vou resolver com vocês. Só que eu estou mostrando para vocês
que eventualmente o ciclo primário aqui não é pouco interessante ser de Brighton, mesmo que você adeque o seu fluido. Então a ideia, normalmente a gente vai para um Rankine, e o Rankine de CO2, sim, se a gente vai para um Rankine vai ter mudança de fase, e significa que a gente vai trabalhar próximo da região de saturação, então vai surgir o problema do CO2. Tá? Então, ele se manifesta dessa maneira. Aí eu vou explicar como resolver, e na verdade é super fácil, né? Aliás, acho que eu vou explicar agora como é que é essa história do CO2, e aí eu volto para resolver isso daqui, ó, Brighton. Tá bom? Aí fica a parte tutorial. Aí não sei. Bom, eu gravo porque também se precisar cortar eu corto, né? Aí fica uma sequência só. Fala. Aproveitando a deixa, você não falou que o comportamento do CO2 invertia? Não deveria estar o T2' igual ao T4 e aí o T4' acima do T2? Não, na figura que você viu. Essa aqui? Não, anterior. Onde estavam os dois Brighton? Isso, sim. Porque a gente continua tendo um T4 de entrada maior que T2'. Isso aqui está fora de escala, essa figura. Por isso que eu sempre vou para a figura em escala para ter uma ideia. Tá? E funciona bem isso aqui. Porque, como eu disse, é como se fosse um computador analógico. Estou resolvendo graficamente o negócio. Tá? Então, vamos ver o que acontece com o CO2. E, inclusive, já vai ser o pop quiz aqui. Né? Bom, eu estou dizendo aqui, olha. Se a gente fosse construir esse trocador, ou esse circuito, e fizesse o trocador regenerativo progressivamente maior, a gente ia ver que as duas temperaturas, elas não... nem a T2' tende para... Aqui eu pus duas T2 linhas, né, e duas 4 linhas. Quer dizer, nenhuma das duas segue aquela regrinha que serviu para o N2 e serve para 99% dos fluidos de trabalho. O que está acontecendo é o seguinte. De novo, a vazão mássica é a mesma, porque é o mesmo fluido de trabalho, então a gente tem que olhar o comportamento do CP ao longo da transformação aqui, por exemplo, 2 linha, ou 2, 3 até, e 4... Bom, 1 não, porque 1 vai mudar de fase, aí vai mudar bastante mesmo, mas digamos de 4 até a saturação ali. Então o que está acontecendo, por exemplo, quando a área é menor que infinito, esse aqui é um gráfico do CP em função da temperatura, para aquelas duas pressões que eu tinha calculado, lembra? O 200 bar e o 60 bar, que não essa figura aqui, essa figura aqui, ó. Correto? Então era 260. Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, olha que curioso. A 60 bar, o CP é maior do que o CP a 200 bar, que o CP a 60 bar é a curva alaranjada. E o CP a 200 bar é a curva azul. Então, próximo da temperatura crítica, que é alguma coisa como 30 e poucos graus, e não muito distante da pressão crítica, o comportamento se inverte. Você guardou essa frase. O que inverte é o CP que muda. E isso aqui é inusitado, porque, como eu disse para vocês, faz sentido o fluido que tem maior densidade ter a maior capacidade, maior CP, porque tem mais densidade. Mas, por algum motivo, o CO2 não obedece essa regra. Quando as temperaturas são altas, tudo bem. Então, para temperaturas mais altas, de fato é o CP a maior pressão que é maior que o CP a menor pressão. E aí, acho que vocês também já estão visualizando, conforme eu vou aumentando a temperatura, elas vão convergindo para a hipótese de gás perfeito. Mas isso aqui vai acontecer lá para 1000 graus, alguma coisa assim. E o meu estudo é 120 porque eu estou falando das temperaturas típicas do ciclo secundário. Por isso que eu não fui com o meu gráfico até 1000 graus, por exemplo. Quando eu olho, agora essa figura aqui é importante. Quando eu olho no trocador de calor e faço aquele diagrama de temperaturas do trocador de calor, é muito importante vocês entenderem. Você sabe esse gráfico, em que posição ele está lá no meu circuito? Vou voltar um slide. Aqui, ó.
eu estou fazendo um gráfico no trocador regenerativo, então é nessa peça aqui, nesse elemento, e estou plotando simplesmente as temperaturas ao longo das linhas. Então eu tenho, nas abscissas eu tenho uma coordenada x aqui, na verdade a coordenada é a área, né? A área de troca, 0 área de troca, 100% de área de troca, vai aparecer na horizontal. E na vertical as duas temperaturas, do fluido quente e do fluido frio. Então eu estou mostrando isso aqui, ó. Correto? Então olha que interessante, e tá meio fora aqui a nomenclatura, mas de fato o fluido quente o fluido quente está a menor pressão. Então ele está a menor pressão, então o CP, né, é menor, o ΔT aqui é maior do que o ΔT do fluido frio, que tem a maior capacidade térmica. Num determinado momento a situação se inverte, por exemplo aqui, ó. Tá? Agora que é importante entender, o que acontece quando eu faço a área tender a infinito? Porque lembra, se eu vou aumentando a área, essa curva vai ficando cada vez mais inclinada para baixo, essa aqui cada vez mais inclinada para cima, aí no limite vai acontecer isso aqui, ó, quando a área tende a infinito. Então, o que acontece, e que atrapalha um pouco os cálculos da gente, mas na verdade facilita, sabe? Por isso que é curioso, é que em algum ponto do trocador de calor, os CP se igualam, as capacidades térmicas se igualam, porque a vazão máxima é a mesma e o CP é a mesma. Então é diferente, né? É diferente do caso do nitrogênio, por exemplo. E obviamente que o CO2, muito à direita aqui do gráfico, o CO2 vai obedecer ao comportamento lá do ciclo de Brayton, né? Do nitrogênio, por exemplo. É realmente na região crítica que isso acontece. Então, como resolver? Simples. Eu coloquei aqui de novo para vocês o que é de fato o ciclo, quando a gente faz a área tender a infinito. Então, nenhuma das duas temperaturas se igualam. Eu destaquei aqui que nenhuma dessas linhas estão na horizontal, mas, como eu disse, existe uma posição no meio do trocador regenerativo em que os CPs são iguais. Então, para eu resolver esse problema, basta eu calcular em que temperatura isso acontece. Eu chamei de T infinito aqui, ó. Então, é uma equação, uma incógnita, que está escrita aqui. Vale a pena até dar um zoom. Eu só preciso resolver essa equaçãozinha aqui. O CP, qual que é a incógnita nessa equação? T infinito, que é essa temperatura que o CP se iguala. E o segundo argumento da função CP são as pressões de trabalho, máxima e mínima. Então, o 100 bar e o 60 bar. Então, resolver uma equação, uma incógnita, você calcula essa temperatura. E o que você faz com ela? Tá? Aí você... Deixa eu apagar aqui. Então, aí você resolve por partes. Porque calculada essa temperatura aqui, vou dizer aqui assim, calculada essa temperatura, a T infinito aqui e essa temperatura T infinito, lembra, a T4 você já tem, então você consegue calcular o delta H4, vou pôr assim, infinito, 4 infinito. Isso é igual ao quê? Delta H2 infinito. Delta H infinito 2 linha. Entendeu? O calor cedido pelo fluido quente é igual ao calor absorvido pelo fluido frio. E é exatamente isso que a gente vai fazer na planilha daqui a pouco. Entenderam? E é isso. E aí a mesma coisa para a parte de baixo aqui. Então, você tem essa temperatura, calcula esse ΔH aqui, e aí consegue determinar essa entalpia aqui, vou chamar de H infinito aqui. H infinito de alta pressão, H infinito de alta pressão. Isso é o contrário, porque a gente tem T2 e T infinito. A gente tem o lado esquerdo. Não estou entendendo sua dúvida. Mas uma vez que a gente calculou essa temperatura aqui, ó,
Isso, entendi. Agora entendi o que você quis dizer. Quer dizer, eu tenho esse daqui. Perfeito, eu falei errado. Então, eu tenho o ΔH do lado esquerdo, aí calculo que é igual ao ΔH do lado direito, então consigo calcular essa, entendi o que você falou, essa entalpia aqui. Tá? Então, é simples assim. Na verdade, até simplifica. É que termodinâmica normalmente é tipo ovo de Colombo. Uma vez que você entendeu, fica muito fácil. Mas, às vezes, é meio difícil de entender, sabe? Essa é a ideia. Para esse exemplo, eu nem vou fazer, mas eu tenho uma planilha prontinha aqui. Posso abrir para mostrar. E ela só tem... fica aqui do lado, não apareceu aqui, não, mas eu recortei e coloquei aqui, tá vendo? Essa é a equação. Essa aqui é a equação, que eu já coloquei na forma f de t igual a zero, para usar Newton-Raphson. Aí está aqui o Newton-Raphson implementado. Então, eu chutei ali, acho que pressões eu peguei? 100 bar e 60 bar. Então, eu chutei ali que a T infinita é 40 graus, calculo a F' e calculo a temperatura corrigida pelo método de Newton-Raphson, cuja fórmula de recorrência está aqui em cima. Então, 40 convergiu para 26,83. E aí, uma vez calculada essa temperatura, que ela aparece aqui, ó. Aqui, ó. Essa temperatura aqui, que é igual a essa temperatura aqui. Então, aí, nessas células aqui, as que estão destacadas em amarelo são os dados extremos do projeto, o mínimo de pressão e o mínimo energético, 20 graus 60 bar, e o máximo energético, 150 a 100 bar. O resto decorre automaticamente. Você só não consegue calcular esses dois pontos aqui, quer dizer, os pontos intermediários ali do trocador regenerativo, à esquerda aqui à direita, porque falta aquela temperatura intermediária. Então, está tudo feito aqui. Entenderam? Depois essa daqui eu posso pôr para vocês também, mas como a semana que vem a gente vai ter prova, eu não recomendo vocês estudarem isso, porque não vai ser necessário fazer Newton-Raphson na prova. Tá? Porque senão eu teria que dar mais meia hora para vocês, alguma coisa assim. Eu não vou fazer isso. Eu já verifiquei, já aferi o conhecimento de vocês nessa área. Tá? Mas é interessante para a parte de projeto. Mas então você caiu um ciclo com um trocador de calor CO2, aí você daria para a gente pronto temperatura de equilíbrio? Ou isso, ou dou alguma informação para vocês poderem se virar sem Newton. Não quer dizer que não é possível usar Newton-Raphson. Claro, se você usar Newton-Raphson, você também chega na resposta, mas não é necessário. Correto? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a falar. Aqui, não precisa responder o quiz, não vou dar. A aula de hoje, como não é uma aula formal, então eu acho que eu vou dar presença coletiva, porque aí quem está pendurado já sobe um pouquinho. Se eu cancelar a aula, aí pode ser que alguém fique. Eu não vou deixar ninguém com 50% de presença, tá? Mas me avisem, porque eu tenho que fazer na mão a correção. Vamos então à parte daqui, ó. Vou voltar lá para o comecinho. Aqui, ó. Bright, eu quero resolver esse problema com vocês. Então, como eu disse, eu tô com a planilha pronta aqui, mas a ideia é a gente fazer do zero. Então, vamos fazer o seguinte. Fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui com vocês. Na verdade, peraí. Vou fazer... copiar aqui, Ctrl C. Vou deixar gravando esse trechinho aqui da aula, mas depois talvez eu corte se ficar muito chato para a pessoa assistir. Então, vamos lá. Eu vou só copiar isso aqui, ó. Que é os meus rótulos aqui. Comecinho, então vamos lá. Deixa eu copiar a formatação também. Não. Copiar aqui a formatação. Opa, muito bem. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui.
Acho que vale a pena desligar minha câmera, porque eventualmente eu entro na frente aqui de alguém. Não. Peraí, por que sumiu tudo aqui? Não. Acho que isso aqui tem que... Esse meu OBS às vezes dá uns pauzinhos aí. Então vamos lá, fluido de trabalho. Vamos comigo. E só um detalhe. Nesse primeiro exercício que eu vou resolver sem regeneração de calor. Tá? Vou fazer o seguinte, então, eu vou copiar tudo aqui para saber o que eu tenho que fazer. E aí eu apago, simplesmente. Não, o que eu copiei? Isso. Por aqui. Aqui. Eu vou apagar tudo agora. Toda a parte numérica, exceto os dados, né? Aqui. 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 E aqui. Pronto. Então é o meu gabarito aqui de aula. Tem que preencher isso com vocês. Então eu vou resolver um ciclo de Brayton com o fluido que eu coloquei aqui, nitrogênio, e primeiramente sem regeneração de calor. E esse Brayton sem regeneração está funcionando entre 60, o mínimo aqui seria 60 bar 20 graus, aqui embaixo, e o máximo 200 bar 1000 graus. Inclusive dá até para a gente calcular Carnot aqui, né? Carnot é 1 menos a temperatura mínima, que é o 20 graus, mais 273,15, dividido por temperatura máxima, mais 273,15. Pessoal, presta atenção, porque se eu errar, vocês me corrigem no meio do caminho aqui. 77%. Tá? Então, esse seria um ciclo de Carnot, quer dizer, o máximo rendimento que eu consigo tirar entre essas duas temperaturas aqui. Vamos lá, o alpinismo termodinâmico. Como é que funciona? Não sei se vocês entenderam, aqui eu coloquei o estado 1, né? Ponto 1, ponto 2, 3 e o 4. Não tem regeneração ainda. Então, no caso do ponto 1, eu já tenho duas coordenadas. Então, aqui, se você está trabalhando no RefProp, então RefProp, por exemplo, ou mini RefProp, né? Vocês usam o mini, mas é a mesma coisa. Então, meu microcarvão aqui, de vez em quando primeira coisa, escolhe a substância. Eu pus nitrogênio, né? Pus nitrogênio. Eu pus ali porque depois eu posso mudar. E aí, o que você vai fazer? Specified State Point. Deixa eu mudar aqui. Eu estou trabalhando em graus e bar. Então, graus Celsius e bar base mássica. Tá? Então, primeira coisa, 20 graus, 60 bar. Duas coordenadas, Enter, ele calcula tudo para mim. Então, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Apenas eu estou usando o Excel, porque fica mais fácil explicar isso para vocês. Então, vamos lá. No caso aqui, eu vou chamar a função entalpia. Enthalpy. Oi? Enthalpy. Obrigado. Do fluido de trabalho, que é o nitrogênio, ponto e vírgula. O segundo argumento são as coordenadas. Então, no caso, é pressão-temperatura, PT. O terceiro argumento é o sistema de coordenadas, que é o SI com graus Celsius. Essas letrinhas e tal faz parte da sintaxe. Né? E agora sim, os dados. Então, primeiro a pressão é o P, divide por 10 para passar para megapascal. E a segunda coordenada é o T. Então, fecha parênteses, Enter, 291, vamos ver se bateu. 291,22. Então, estão com a mesma referência. Certo? Agora vou mais rápido, que é só para a função entropia, é só copiar o argumento, olha lá, Ctrl C. Aí, a gente coloca o C de grau Celsius e não coloca o bar? Não, porque essa palavra aqui, C, esse código C, para o RefProp significa SI com a temperatura em graus Celsius. Se você escrever aqui SI, ele vai pegar a pressão em megapascal e a temperatura em Kelvin. Então, ele só troca a temperatura para Celsius. É da sintaxe dele.
Então, olha, copiei o argumento aqui, porque vai ser igualzinho, e agora chamar a função entropy. Igual entropy, Ctrl V, 5,56. Vamos lá no refprop, 5,56. Tá? No big deal. Agora, eu tenho também do ponto 3. E eu tenho especificado em função da pressão e temperatura também. Então, é só copiar essas células aqui, só com cuidado de eu ancorar aqui esse endereço. Aqui, então, o A2, eu estou dando Alt F4, né? Pronto. Então, se eu copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, fica facinho. Então, vamos lá. Olha lá. Nitrogênio, estou debugando aqui minha programação para ver se eu não errei. Nitrogênio está pegando a pressão certa e a temperatura certa. Mesma coisa aqui no S3. Nitrogênio, a pressão de 200 e a temperatura de 1000. Tá? Perfeito. Agora, vamos completar o ponto 4. Por que apareceu um 60 aqui? Não, acho que eu deixei alguma fórmula ali. Vamos completar o ponto 2 e o ponto 4. Aí vocês já estão vendo ali. O ponto 2, começar pelo 2. O ponto 2, o que eu tenho? Que a pressão em 2 é igual à pressão em 3. Então, venho aqui, pego lá o 200 bar, certo? E S2 é igual a S1, porque é a compressão isentrópica. Então, venho aqui e pego o S1. Pronto. Então, agora tenho duas coordenadas para o meu estado, no estado 2. Então, é só digitar. Então, vamos lá. Igual temperature. Mesma coisa. Então, lá, nitrogênio. Já vou ancorar esse endereço. Ponto e vírgula. Vou especificar o estado pela pressão e pela entropia, PS. Só que ele muda para o S, tá vendo? Aquela correção automática. É SI com graus Celsius e agora os dados. Então, o primeiro é a pressão, dividido por 10 para passar para megapascal. E o segundo dado é a entropia, que está na célula I2. Ele ficou atrás aqui da Enter. Vamos ver se deu certo. Tá vendo? Ó, pegando nitrogênio, a pressão e a entropia. E é facinho agora, é só copiar o argumento, Ctrl C, e agora enthalpy. Ctrl V, faltou igual. Igual 421. 143 e 421. Lá no refprop é a mesma coisa. Como é que eu faço? Vou pegar o ponto 3 aqui, ó. O ponto 3 é 200. Quanto que era? 100 bar? 200 bar, 1000 graus. Então, era 1000 graus aqui, 200 bar. Então, o ponto 2 é fácil, porque eu sei que a pressão é 200, eu ponho 200, e a entropia é igual ao do ponto 1. Então, Ctrl C ali no 5,56, Ctrl V, deu lá o 143,92, vamos conferir? 143,92 e a entalpia 421. Entalpia 421 aqui. Então é a mesmíssima coisa. Aí eu vou parar de ficar, vou parar de ir e voltar para o refprop, porque vocês já viram que tudo que dá para fazer aqui dá para fazer lá. Apenas aqui é mais didático. Falta a gente completar aqui o ponto 4, o estado na descarga do compressor. Então, eu tenho já os dados marcados ali. O P4 é igual a P1. Eu estou aqui, olha, nessa isobárica. Então, P4 igual a P1, que é o 60 bar. E o outro dado é uma expansão isentrópica. Então, S4 é igual a S3. Então, S4 é igual a S3, que está na célula M2. E agora a mesma coisa, eu tenho duas coordenadas. E eu já tenho uma fórmula para fazer isso, que são essas duas aqui, ó, tá vendo? O estado 2 eu também calculei em função da P2 e da S2. Então é só copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então vamos lá, conferir. Então pegou nitrogênio, pegou a pressão certa e a entropia certa. E aí, nitrogênio, a pressão certa, a entropia. Então, está tudo em ordem. Agora, terminamos a parte, digamos,
a fase 1 da análise, que é calcular todos os estados termodinâmicos possíveis. Agora é a fase dos cálculos. Então vamos juntos lá. Calcular o trabalho de compressão. O trabalho de compressão é 2. Então é igual. Eu vou calcular tudo com o sinal, tá? Então é H1 menos H2. Deu negativo porque de fato ele está importando trabalho. 2,3, Q2,3, então igual H3 menos H2. Guarda esse número aqui. 3,4 é igual a H3 menos H4. Positivo porque ele está exportando o trabalho. E o Q41 igual H1 menos H4. Negativo porque está rejeitando o calor para o ambiente. Agora eu coloquei aqui duas outras formulinhas, que é o imbalance, que seria verificar se o meu equacionamento fazer uma macro verificação. No caso eu vou fazer a primeira lei da termodinâmica. Meu volume de controle envolve todo o ciclo, então não tem fluxo de massa, só tem fluxos energéticos. Então, vamos lá. É a soma dos calores menos a soma dos trabalhos. Então, Q2... Não, faltou igual. Igual Q23 mais Q41 menos a soma dos trabalhos. W12 mais W34. Fecha, entra, 0. Então, fechou. Por isso que é interessante seguir a convenção. Então, se você pensar na convenção, não é necessário seguir, mas então, é interessante seguir. Agora, o rendimento. O rendimento também está fácil aqui. Igual é o trabalho líquido total, é a soma dos trabalhos, esse mais esse. Aí eu já todos, como é negativo o trabalho de compressão, então ele já desconta. Dividido pelo calor fornecido pela fonte externa, que seria de 2 até 3, que é o Q23. Então, 27,8%. Tá? Então, é isso aí. Vamos agora, vou botar uma linha aqui. Vou pegar um cinza escuro aqui, pronto. Vamos agora fazer o mesmo cálculo com o regenerador de calor, com a área tendendo ao infinito já. Quero mostrar para vocês como faz para evitar de calcular, resolver o trocador de calor por Newton-Raphson, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar isso daqui, só para me orientar. Se a gente fizer uma hipótese sobre um dos pontos, usa o mesmo processo de entropia. O ΔH. Nós vamos fazer essa hipótese aqui, ó. E o ΔH aqui, mas aí eu vou pôr nitrogênio. Vou chegar lá, calma. Então, nesse caso aqui, olha, se eu tirar o zoom aqui, eu vou precisar de mais espaço. Fica muito pequeno para vocês? Tá? Chega perto, né? Então, aqui eu preciso de espaço para o 2' e para o 4'. Então, 1, 2... Mas por que o 3 está em azul também? Eu não sei por que fiz o 3 em azul também. Então, eu vou abrir um espaço aqui para o 2'. Então, vou pôr P2'. Faz assim, quer ver? Pensar preguiçoso. Aqui, Ctrl U, trocar 1 por 2'. 4 substituições, ok. E vou por aqui. Não. Por aqui. 2, 2, 2. Acho que faltou um espaço aqui, então, peraí. Tá certo. Eu fiz alguma coisa. Tá, eu já tinha feito manualmente. Então, fui rápido demais no gatilho. Então, vamos aqui. Ctrl U, 1 por 2'. Vou pintar isso aqui de uma coisa, só para isso é mais para mim, tá, pessoal? Porque vou pôr aqui verde. Eu
copiar aqui. Isso aqui vai ser o 4 linha aqui. Então, trocar 1 por 4 linha. Ok. E pintei de verde ali. Tá. Então, isso aqui é igualzinho. Vou pôr aqui, tá? Acho que eu vou pôr a figura ali em cima para vocês verem. A figura está aqui, ó. Vou deixar aqui do lado assim. Então, o ponto 1 é igualzinho, o ponto 3 é igualzinho, então posso copiar. Por aqui o ponto 3 agora veio parar aqui embaixo. Né? Aliás, o ponto 4 também, então eu vou copiar ele aqui. Peraí que... Oi? Ponto 2 também. Sim. Só que eu fiz... já sei, tem alguma coisa que eu fiz aqui. P2... Ele pegou 0 ali. Ele... F14... Ah, tá, que eu não... Tá certo. É que eu não preciso completar o 2 primeiro. Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, por isso que eu falo, às vezes eu, quando eu faço ao vivo, às vezes eu me perco aqui, ó. Vamos lá. Então, P2 é igual a P2 igual a P3, por que ele pôs 0? J14. Ah, sim, porque eu mudei de posição, né? Então, é esse aqui. Pronto, então eu completei o estado 2. Vamos fazer a mesma coisa para o 4. Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui deu certo. A única coisa, o fluido de trabalho, não sei se vocês perceberam, ele está referenciando a célula A2, é porque eu ancorei isso. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo, só para nossa referência, eu vou pôr que aqui é igual a aqui, tá? Nitrogênio. Ele, inclusive, está puxando errado no T4, porque ele está puxando, eu acho que é a célula N14. Aqui? Sim, vamos corrigir. Tá pegando P2? Não, tá pegando certo, mas seria aqui, né? Ah, não, tá certo. P4 é igual a P1, então P4 é igual a P1, tá? Vou conferir direitinho. Na verdade, tem que dar os mesmos valores, 668. Que era que você arrastou tudo pro lado. Sim, com esse negócio de... Por isso que eu sempre confiro, porque às vezes dá problema. Então, vamos lá. Agora é a parte nova. Só conferir o outro, é o 143, 143,9, 421, 420. Ótimo. Então, deixa eu diminuir um pouquinho para não ficar muito na frente aqui. Então, a parte nova, que é o... Só que justo esse aqui. Vamos lá. Eu vou calcular... Eu vou supor, daquele jeito do livro lá, que T2 é igual a T4 linha e T2 linha é igual a T4. Eu vou calcular desse jeito. Correto? Então, é facinho. Vamos lá. Então, aqui agora, eu sei que a P2 é igual... A P2 linha é igual a P2. Então, esse aqui vai ser o meu dado de entrada e sei que, como eu mostrei para vocês aqui, a T2 linha é igual... Ah, não, agora não, pelo amor de Deus. Ô, malvado. Ainda bem que ele me avisou, né? Então, aqui, ó, o que eu estava falando? Isso, eu sei que a T2 linha é igual a T4. Então, aqui eu vou pôr essa hipótese. Ela não é uma boa hipótese, já mostrei isso para vocês, mas vão ser as minhas duas coordenadas. Então, vamos lá. Essa P2 aqui, essa P2 linha igual a P2, então pego daqui, e essa temperatura eu vou pegar do ponto T4, que é essa temperatura, 668. Tá? Então, agora eu tenho duas coordenadas, tranquilo, eu venho aqui, por exemplo, pego esse, copio, só para facilitar. Vamos conferir. Então, está pegando nitrogênio, está pegando a pressão e a temperatura corretas. Entropia, nitrogênio, a pressão e a temperatura corretas. Calculei. Agora o 4. O 4 é a mesma coisa. A P4 linha é igual a P4. Tá? E a T4 linha, nessa hipótese, é igual a T... P4 linha ou a T2.
Estava procurando aqui. Igual a T2. Então, esses vão ser os meus dados de entrada. Vamos lá. Então, P4' é igual a P4, que é o 60 bar. E a T4', que é igual a T2, está aqui, ó, o 143. Só que eu tenho que tirar a figura da frente. 143, pronto. E aí a mesma coisa, o estado especificado na pressão e na temperatura, Ctrl V, ok. Correto? Agora, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. O que nós temos que verificar? Vamos fazer o seguinte, vou copiar tudo isso aqui, menos o Carnot. Carnot, bom, pode ser o Carnot também. O Carnot, não vou pegar Carnot porque eu não sei, ele vai trocar os endereços. Então vamos pôr aqui, ó. E vou apagar a conta, porque isso aqui está tudo errado. Então eu tenho que calcular o W12, tudo bem, mas eu tenho que calcular na verdade, W12, Q, 2', depois, deixa eu só acertar tudo aqui para a esquerda, Q2, 2', depois o Q, 2'3, seria apagar o de baixo. Aí o W34, o Q, vou pegar esse aqui, o Q, 4', e o Q, 4'1, tá? Então, aqui, pronto. Acertar aqui, fica bonitinho. Bom, não precisa, porque depois, se eu for passar para vocês, eu passo a outra, que já está pronta. Então, vamos juntos lá. Igual W12. Então, é H1 menos H2. Você está puxando o primeiro quadro. Sim, verdade. Vai dar a mesma coisa, né, João? É igual a H1. Não. Me atrapalhei. Então, peraí. Deixa eu tirar essa figura daqui. Essa figura atrapalha um pouco ali. Igual H1 menos H2, negativo, e tem que dar a mesma coisa. Agora sim, o 2', igual ao Q2', o H2', menos H2. Tá? Positivo, como tem que ser. Está recebendo calor aqui desse lado aqui. O 2'3, então, é igual a H3 menos H2'. Ok? Positivo, isso aqui está vindo, então, da caldeira, que é só esse trechinho aqui. Ó. O W34 é a mesma coisa, então, é igual a H3 menos H4. Positivo, porque está gerando calor, gerando trabalho, né? Q4'4, então, é o H4', menos H4, negativo porque está rejeitando o trabalho, e acho que eu vou ter que tirar um pouquinho, não, tá certo, é o 4'1, então vou pegar aqui, ó. Agora o Q4'1, então é igual ao H1 menos H4', ótimo, negativo porque está rejeitando o calor. Agora só precisamos fazer o imbalance, seria o desbalanceio, fala isso aqui em português, que é a primeira lei, soma dos calores menos a soma dos trabalhos. Então, acompanhe comigo. Eu vou voltar o zoom para facilitar vocês aí. Então, a soma dos calores é o 2, igual, abre parênteses, 2', mais 2'3, mais 4', mais 4'1, fecha parênteses, menos, abre parênteses, soma dos trabalhos. W12 mais W34, fecha parênteses, 0. Só que aqui não é, eu quero numérico, né? Não. Vou pegar esse formato aqui, por aqui. Pronto, 0. Porém,
tem uma coisa a mais a ser verificada aqui, que seria, puxar de novo, que seria o seguinte, esse aqui eu vou chamar o imbalance total, por exemplo, e o imbalance no regenerador. Será que o calor cedido 4 linha é igual ao calor recebido 2 linha? Então vamos ver. Fazer um volume de controle agora só no trocador. Na verdade, excluindo aqui o fluido, né, para não ter fluxo de massa. Seria só no alaranjado ali. Então é a soma do que entra menos o que sai. Então é H4. Agora vou ter que tirar o zoom de novo. Vou pegar aqui. Vamos lá. Um pouquinho de lado aqui. Então, já dá para ver. Bom, verdade. Na verdade, já está calculado aqui. Então, é esse menos esse. Não, somos dois, já está conseguindo. É verdade, verdade. Então, é igual a... Ainda bem que você está aqui para me ajudar. Igual esse mais esse. Não deu zero. Tá? Por que não deu zero? Porque não é verdade que as duas temperaturas se igualam ao mesmo tempo, pura e simplesmente. Bom, estou quase terminando, pessoal. No fim virou uma aula inteira aqui, porque vocês não vieram com perguntas, né? Vamos calcular o rendimento. Trabalho líquido, soma dos trabalhos, dividido pelo calor da fonte quente. Qual que é o calor da fonte quente? 2,3. Então, esse aqui, 2,3, dividido pela célula B18. Eu vou pôr em porcentagem. Então, olha o rendimento como aumentou, né? A gente tinha aqui, 27,8, sem regeneração, foi para 69, sendo que o máximo é 77. Mas, tem um errinho aqui, que é esse desbalanço aqui. Então, o jeito de resolver é fazer do jeito certo, simplesmente. Então, vamos lá. Eu vou copiar, fazer o seguinte... Agora eu vou até mais rápido, porque eu não tenho que reformatar nada e tal. Eu vou pôr aqui. E vou copiar tudo isso daqui. Porque agora é a mesma coisa, só que eu vou fazer do jeito certo. E vou apagar. Na verdade, só vou apagar para ganhar um pouquinho de tempo. Vou apagar o que está errado. Que é o 4 linha. Pronto. Isso aqui eu... posso apagar também. Então, onde é que está o erro ali? Meu problema. Meu problema é que eu estou supondo, né, que 2 é igual a 4 linha, porque o CP aqui é menor do que o CP aqui. Então, eu vou calcular o 2 linha de maneira diferente. Então, o ponto 4 linha é o mesmo. Eu vou especificar pela pressão e pela temperatura, dizendo que a temperatura do 4 linha é o 143, que é o 143 do T2. Está vendo aqui, O 2 linha é que eu vou fazer diferente. Então, vamos lá. Tudo bem, a pressão eu sei que é 200 bar. Então, aqui que eu vou tirar isso daqui. Na verdade, eu vou apagar tudo isso aqui. E refaço a fórmula. Então, como é que eu vou calcular o ponto 2? O que eu sei do ponto 2? Olha, o ponto 4 linha eu já sei, então eu conheço o ΔH 4 linha. Inclusive, já posso até calcular aqui, Quer ver? Seria o 4 linha, o calor trocado aqui. Calor específico, então é igual ao H4 linha, esse aqui, menos H4, menos esse aqui. Que é o 583 que tinha dado já, 583 aqui em cima. Então, na verdade, a segunda coordenada do ponto 2 linha é o próprio H. Né? Eu vou pôr assim, esse H2 linha é igual a H2 mais o calor trocado. Eu vou pôr Q só, tá? Porque eu tenho só que acertar o sinal. Então, vamos lá. Então, isso aqui é igual o H2 mais, na verdade eu vou pegar o valor absoluto aqui, tá? Porque está negativo, porque tá na outra perna, mais valor absoluto
do que 4 linhas, que eu calculei ali embaixo. Então agora eu tenho a entalpia. Repara, deu 1021 aqui e aqui deu 1004. Essa que é justamente o desbalanço ali. Então, vamos lá. Agora é só calcular a temperatura em função da pressão e da entalpia. Então, igual temperature do fluido de trabalho, que é o nitrogênio, ponto e vírgula. Então, é pressão pH, pressão entalpia, graus Celsius, SI. A pressão é o 200 sobre 10, ponto e vírgula. A entalpia está na L28. L28. Vou dar um Enter aqui e conferir. Então, 600. Então, pegou nitrogênio, está ok. E pegou a entalpia. Então, agora eu vou copiar esse argumento. E vou usar aqui na função entropy. Entropy. Então, agora está tudo pronto. Agora é só... Vamos ver se isso aqui deu certo. Se o 2' igual ao H2'. Vai dar, porque eu fiz para dar certo, né? Esse menos o H2. H2 está aqui. E agora, de fato, tá vendo? 583, 583. Vamos só completar ali o desbalanço total, só para tirar um pouquinho de zoom aqui para vocês. Então, igual. Soma dos calores, esse mais esse mais esse mais esse, menos a soma dos trabalhos, Q menos W. O W12 mais W41 igual a 0. Agora, o imbalance do regenerador igual, na verdade, é soma dos calores, mais esse. Eu já ia botar sinal aqui, né? Mas você já me corrigiu. Então, agora sim, deu 0. E o rendimento, esse que é o dado importante, porque aí eu vou mostrar para vocês o quão errado foi o nosso cálculo estimado do jeito anterior. Então, soma dos trabalhos, é o trabalho líquido, o 1,2 mais o 3,4, dividido pelo calor da fonte quente, que é 2'3, que é esse aqui. 69. Então, olha lá, tinha dado 69,7, agora deu 66,9. Então, não é muito diferente, como eu tinha dito para vocês. Então, é isso, pessoal. É simples assim o negócio. Eu fiz três exercícios aqui, talvez em meia hora, alguma coisa assim. Tá? Não é necessário calcular o Newton-Raphson, porque a gente sempre pode fazer essa hipótese aqui. Mas, como é que eu sei se ela é verdadeira? Eu tenho certeza que essa pergunta ia aparecer, porque alguém... Não, mas se não for? Na verdade, como é que a gente procede? Você supõe que seja assim e faz uma verificação a posteriori. Tá? Então, você verifica, como eu estou fazendo aqui, estou verificando o imbalance, estou verificando que, por exemplo, o T2' é menor do que o T4, tá vendo? 654 e 668, então tá ok. Essas verificações você pode fazer a posteriori. Se for nitrogênio, olha, para isso poder acontecer, se o problema poder acontecer, tem que trabalhar próximo do ponto crítico, que aí são temperaturas criogênicas, menos 180 graus, menos. O nitrogênio não ocorre. Se for CO2, que é quando acontece, mas o CO2 tiver alta pressão, alta temperatura, então ele está longe do ponto crítico. Então isso também não vai acontecer. Então é só quando cai um CO2 no Rankine, que aí você trabalha na... O problema nem é trabalhar na mudança de fase, o problema é que o ponto crítico do CO2 é baixo. Quer ver? Ele está aqui no RefProp. Substância, Fluid Information. Tá vendo? Ó, o ponto crítico é... Aqui está nitrogênio. Deixa eu mudar para o dióxido de carbono.
carbon dioxide, fluid information, options, não, substance, properties, é isso? É isso? Não? Sumiu aqui, substance, fluid information. Então tá aqui, ó. Dióxido de carbono, a pressão é alta, mas não é muito, 73, mas olha a temperatura, 30 graus. Então você está trabalhando no ponto crítico, né, próximo do ponto, CO2 numa garrafa de CO2, está muito próximo do ponto crítico. Então eles têm esses comportamentos anômalos. Né? Ok? Pode falar. Além de uma termoelétrica em Marte, qual seria a aplicação prática de um ranking transcrítico? Ganhar eficiência. Porque eu estou trabalhando no patamar do ranking? Sim, ganha eficiência. Né? Mas eu teria um puta trabalho em engenharia para construir um ciclo fechado no ranking com CO2. Por quê? Não. Dá para fazer? Dá para fazer, se faz. E o pessoal, inclusive, trabalha com 400 bar. Lembra, o CO2, porque trabalhar próximo do ponto crítico, e principalmente na parte supercrítica, é um problema do ponto de vista do cálculo. Mas o fluido tem propriedades fantásticas. Por exemplo, a viscosidade muito baixa. Então, tudo que é perda de carga e tal vai ser minimizado. Exatamente. Mas o problema é a dificuldade para o engenheiro que tem que calcular essas coisas. Mas é só saber como calcular. Eu falei, é que nem ovo de Colombo. Uma vez que você sabe, você faz facinho. Tem usina termoelétrica que trabalha isso assim grande? Existem pilotos que eu conheço, mas eu não sei se tem grandes usinas. Eu vi já turbina para CO2 supercrítico e é muito interessante. Uma turbina, está numa das minhas aulas, mas é uma turbina a vapor, tem mais ou menos o tamanho dessa sala aqui, um pouco mais comprido, na verdade, ou mais largo aqui. Estou falando da largura. Quando eu faço assim, para quem está em casa, eu estou mostrando a largura, né, o comprimento da turbina. É uma turbina do tamanho dessa sala, se você fizer para a mesma potência para CO2 supercrítico, ela vai ficar um pouco maior que essa mesa. Você pode colocar curvatura qualquer. Entende? Então, assim, é muito vantajoso do ponto de vista das propriedades do fluido, que é sempre um dos parâmetros, uma das variáveis de otimização do projeto, um dos graus de liberdade, porque se vai ser um circuito fechado, você pode pôr o fluido que você quiser, nitrogênio, né, oxigênio. Oxigênio é reativo pra caramba, né? Lembra que eu falava de uma usina nuclear que o primário é resfriado com sódio líquido, né? Beleza, né? Sendo que o secundário tem uma parede de alguns milímetros de aço que tem água do outro lado, né? Então você tem, né, dinamite de um lado da parede e fogo do outro lado da parede, né? Sabe? Mas tudo para ganhar eficiência. Ok? Legal, pessoal? Dúvidas?